Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente viu o algoritmo Selection Sort. Nesse vídeo a gente vai ver o Insertion, né? Insertion Sort. Então deixa eu voltar aqui para tamanho 6, para a gente ordenar, para a gente escrever aqui, né? 4, 1, 3, escrever aqui os vetores e a gente visualiza, né, o que o programa vai fazer para essa quantidade pequena, depois a gente faz para quantidades maiores aí para testar a agilidade do programa. Então vamos lá, pessoal. Como é que o Insertion Sort ele trabalha, né? Ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai começar lendo aqui o segundo, tá? O segundo elemento aqui do vetor, tá bom? E aí ele vai comparar esse segundo elemento com o primeiro. E ele vai ver, poxa, o segundo elemento é maior ou é menor do que o primeiro? Nesse caso aqui é menor. Então ele vai trocar os dois de posição. Troca os dois de posição, tá bom? Na verdade, ele não é bem trocar de posição. O que ele vai fazer é o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. O que o programa vai fazer é guardar aqui o 2 numa posição auxiliar de memória, pegar esse 4 e transferir para cá, né? E depois o 2 ele vai ocupar a posição que ficou. E agora, né? Agora a gente vai para o próximo elemento, que é o 3. Qual é o objetivo do Insertion Sort? O objetivo dele é colocar o 3 na sua posição aqui em relação ao 2 e o 4. Né? Então o 3 ele é menor do que o 4, mas ele não é menor do que o 2, então ele tem que ficar entre um e outro. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o 4, vai deslocar, né? Vai abrir espaço para acrescentar o 3 aqui. Né? Aí ele vai para o próximo, 6. O 6, repara que ele já é maior do que todos os anteriores, então ele já está na sua posição definitiva. Aí ele vai para o próximo, né? Próxima leitura, ele leu o 1. O 1 ele está bem errado, né? O 1 ele deveria estar na primeira posição. Né? Ele deveria estar na primeira posição, porque ele é o menor aqui dos elementos. Então o que o programa vai fazer? Ele vai guardar 1 numa posição de memória e vai deslocar todo mundo. Então ele desloca o 6, ele desloca o 4, ele desloca o 3, ele desloca o 2 e ele abriu aqui uma posição para acrescentar o 1, certinho? E para fechar, né, a gente tem que colocar o 5 no seu lugar, a gente vai ver onde que o 5 encaixa. Né? O 5 ele é menor do que o 6, então guardo o 5 numa posição de memória e desloco o 6. O 5 ele é menor do que o 4? Não, né? Então ele vai ficar aqui na posição do 4, certinho? E a gente tem aí o vetor já ordenado. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver aí como é que a gente faz, né? Deixa eu colocar tudo isso aqui, olha só, colocar tudo isso como comentário, né? Colocar tudo isso como comentário para a gente pensar aí na lógica, né? Na lógica do programa. Bom, pessoal, primeiro, né? O Insertion Sort, ele vai do 2 até o TAN, tá? Ele vai do segundo até o último. E tudo isso aqui, né? A gente vai trocar, né? A gente vai apagar aí e vai trabalhar agora com ideias novas. Bom, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar o valor, né, na posição do vetor, na posição i, e ele vai guardar aqui numa variável auxiliar, que eu tinha comentado com vocês, e ele vai varrer o vetor para trás e deslocar, né, e ir deslocando várias posições até encontrar o espacinho onde ele deve encaixar esse valor que tá guardado na variável auxiliar. Então essa é a ideia que ele vai fazer, né? Essa é a ideia que ele vai usar. Então como ele está varrendo sempre o vetor para trás, ele vai começar, né, da posição J, que é a posição imediatamente anterior à do elemento que a gente pegou. Tá? Então a gente pegou o elemento na posição I, ele já vai começar a trabalhar na posição J, que é a posição imediatamente anterior à posição I. E aí o que ele vai fazendo? Né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai, enquanto, né, uma condição for satisfeita, o que ele vai fazer? Enquanto essa condição, que a gente vai ver daqui a pouquinho, for satisfeita, o que ele vai fazer? Ele vai começar a deslocar a posição de J, né? Ele vai começar a deslocar. Então ele vai sempre deslocar aqui o J recebendo o J-1, né? Ele vai sempre voltar aqui uma posição do J
E antes disso, né, claro, ele vai deslocar, né, o que está na posição J mais 1 para a posição J. Bom, pessoal, vamos ver se é isso mesmo, né? Vou pensar aqui também. O que ele está fazendo? Né? Ele pega sempre o valor que está na posição J e joga para a posição J mais 1. Então, ele começa a deslocar os elementos, né, para a posição posterior. É isso que ele vai fazer. E aí, depois, ele subtrai aqui uma unidade do J, né, porque ele vai fazendo sempre para as posições mais anteriores do vetor. Né? Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui uma parte da execução. Por exemplo, imagina que você já tem, né? Você já tem um vetor assim. Vou colocar assim, 6, 4 e 5. E aí você quer encaixar aqui o 6. Né? O 6 já está encaixado, né? Eu quero encaixar aqui o 4. O que eu quero fazer então? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir deslocando, né? Preciso ir deslocando todos esses elementos até encontrar o lugar para o 4. Né? Então eu vou encontrar o lugar para o 4 quando eu deslocar o 6 e depois eu vou encontrar aqui o lugar do 4, no lugar onde eu tenho que posicionar o 4. Então é isso que ele está fazendo. Ele desloca, né, sempre o número da posição J para a posição J mais 1. Aí depois ele vai vendo, né, se ele tem que deslocar mais alguém. Né? Essa é a ideia aí do programa. Enquanto ele vai deslocar, enquanto o elemento que ele encontrar na posição J for maior, né? Enquanto for maior do que o auxiliar, ele desloca, né? Porque, lembra, ele quer encaixar o auxiliar, enquanto ele vê alguém maior do que o auxiliar, ele pede para esse elemento se deslocar para abrir espaço para o auxiliar. Afinal de contas, o menor tem que aparecer na frente, tá bom? Só que tem um problema, né? Tem um problema. O que acontece se eu tiver que encaixar aqui o 0, por exemplo, né? Não existe ninguém menor do que o 0, tá? Não existe ninguém menor do que o 0. Então, eu não posso ficar deslocando. Eu não posso pegar aqui o 6 e deslocar, o 4 deslocar, o 3 deslocar, o 2 deslocar, o 1 deslocar. Eu não posso ficar deslocando infinitamente, né? Eu tenho um limite. O limite é chegar na primeira posição do vetor. Então, eu não encontrei ninguém menor do que o J, tá? Mas eu não posso continuar isso infinitamente, porque senão eu vou para posições negativas do vetor. Então, eu tenho que parar na primeira posição. Então, eu tenho que fazer esse deslocamento enquanto eu ainda encontrar na posição J alguém maior do que o valor que eu quero encaixar, mas eu também tenho que estar atento para o final do vetor, né? Então, eu preciso garantir ainda que o J seja maior do que 0, tá bom? Para eu garantir que eu não estou indo para a posição 0, nem para posições negativas do vetor. Então, essa é a ideia, né? Depois de tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né? A gente vai ver que a gente liberou aquela posição J mais 1, né? A gente liberou a posição J mais 1 para usar, né? E a gente vai colocar nessa posição J mais 1, a gente vai colocar o auxiliar. Por que é J mais 1 e não J, né? Até aqui, pessoal, a gente liberou a posição J. É verdade. Só que depois a gente subtraiu 1 de J, né? A gente subtraiu 1 de J. E a gente tem que devolver esse 1 aqui que a gente subtraiu, né? Para aparecer aí a posição correta, tá bom? Então, a gente vai colocar na posição J mais I. Eu acho que é isso. Vamos ver, né? Vamos executar? Vamos ver se dá certinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em cima. Eu preciso tirar aqui essas partes, né? Senão elas vão acusar eu de compilação. A variável J foi declarada? Deixa eu ver se a variável J foi declarada. Foi, né? Aí também. Posição menor a gente não precisa mais. E auxiliar a gente continua usando. Vamos lá, vamos executar para ver se esse negócio dá certo. Na linha 30, tem um problema aí de ponto e vírgula. Aqui, né? Esse end aqui ficou faltando ponto e vírgula. Bom, eu acho que agora está certinho. Vamos lá. Não, ainda tem aqui na linha 31, né? O que houve aqui na linha 31? Sim, eu coloquei o do, né? Coloquei o end, mas esqueci de colocar o begin. Né? Esse foi o problema. Bom, pessoal, executando aí novamente. Legal, agora foi. Repara que ele conseguiu ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas será que ele consegue ordenar, né, vetores maiores? Né? Vamos ver, né? Deixa eu tirar aqui essas linhas de comentários, né?
E agora, né, e apagar aqui também esses valores que a gente tinha definido para o vetor e começar a trabalhar com valores maiores. Por exemplo, tamanho igual a 100, né? Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Apaguei agora, tirei todos os comentários, né? Vamos ver. Agora a gente conseguiu ordenar em um vetor de 100 elementos, né? Ver se está certinho aí. Parece que está certinho, né? Ele parou ali no 100. Legal, né? Tá ordenando tudo direitinho. Ok. Vamos aumentar, né? Vamos aumentar aí, vamos melhorar essa brincadeira. Agora a gente vai para 1000, né? Vamos ver se ele consegue fazer com 1000. Olha só, com 1000 a gente já não precisa mais exibir, né? A gente já não precisa mais exibir os valores ordenados, a gente confia que ele está ordenando tudo direitinho. Agora a gente está preocupado mesmo só com o tempo de execução, né? Com 1000, você viu que foi muito, muito rápido, né? Vamos tentar com 10.000, né? Vamos ver se melhora. Bom, com 10.000, ele já gastou aí um tempinho. Vamos tentar com 100.000 agora. Lembra que com 100.000, o Selection Sort ele foi bem lento, né? O Bubble Sort foi bem lento, o Selection Sort também foi bem lento, né? Eu acho que o Selection Sort eu não contei o tempo, mas ele deve ter passado tranquilo aí de 1 minuto, né? Deve ter sido, de repente, até uns 2 minutos de execução. O Insertion Sort, né, também está levando aí um tempinho com 100.000. Você vê que 100.000 aí é uma barreira complicada de ultrapassar, né? Pelo menos aqui na máquina que eu estou executando, para esse tipo de algoritmo, né? Então, o Insertion Sort, né, é uma ideia diferente para ordenar, é uma ideia interessante, mas ainda assim, olha só, ele é um pouco lento também, né? Se bem, pessoal, que desses aí que a gente estudou, desses algoritmos de ordenação que a gente estudou, o Insertion Sort ele é o mais rápido, tá? Aqui pode não estar aparecendo, mas ele é mais rápido em geral que o Selection e que o Bubble Sort, tá bom? Só aí nas próximas aulas, né, a gente vai atacar algoritmos mais interessantes, né, quando a gente falar de merge sort, né, merge sort, quick sort, aí a gente vai ver que realmente aí o tempo vai melhorar, né? Mas por enquanto a gente fica travado aí nesses 100.000, né? Nessa faixa aí de 100.000, 100.000 números ainda leva bastante tempo para ordenar. Certinho, pessoal? Então, esse foi o algoritmo Insertion Sort. Tchau, tchau e até a próxima.